Ela é a fazendeira mais respeitada da região, uma mulher forte que jamais se curvaria a um homem. Mas tudo muda quando ele, um peão rude e desafiador, entra em sua vida. Nos primeiros olhares, a tensão entre eles é palpável e em uma noite fria, algo inesperado acontece. O desejo proibido acende e o fogo da paixão arde como nunca. Eles se entregam a uma paixão avassaladora, mas ela não está disposta a ser apenas uma mulher à sua mercê. Ele vai precisar mudar para conquistá-la, de verdade. O que começa com pura atração física se transforma em um amor selvagem e arrebatador, com promessas de um futuro que ambos jamais imaginaram. Você já conhece o nosso curso Se Torne uma Mulher Irresistível? Ele tem mudado a vida de inúmeras mulheres. Você quer estar pronta para encontrar um novo amor? Primeiro aprenda a se amar. O link está na descrição desse vídeo. E se prepare, a história de hoje já irá começar. A fazenda era seu império. O sol ainda estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados, mas ela já estava no campo, comandando com precisão cada movimento dos trabalhadores. Maria Helena nunca precisou de ninguém. Com mãos firmes e um olhar que cortava qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, ela conquistou o respeito e o medo de todos que a conheciam. Nenhuma fraqueza, nenhuma piedade. Ela não se permitia ser tocada por ninguém. Até aquele momento, os bois estavam reunidos no cercado, e ela observava com intensidade enquanto o novo peão se aproximava. Ele não parecia nem um pouco intimidado por sua presença. Sujo de terra e suor, com um olhar arrogante que se fixava nela, como se quisesse desafiá-la. Maria Helena sentiu uma ponta de raiva, mas também algo mais. Algo que ela não estava pronta para admitir. Quem é você para me olhar assim? Ela perguntou, sua voz firme e sem espaço para argumentos. O homem, com um chapéu surrado e um sorriso desafiador, não disse nada. Apenas a encarou, um sorriso torto nos lábios, como se a resposta já estivesse ali, implícita, no silêncio entre eles. Ela sabia que o homem que estava diante dela não era como os outros. Ele tinha algo que a fazia sentir uma irritante atração. Ele avançou, sem se intimidar, e disse com a voz baixa, mas cheia de confiança. Eu sou o novo peão. Vim trabalhar e ganhar seu respeito, fazendeira. E então, ele se virou e saiu, deixando-a ali, sem saber se estava mais furiosa ou intrigada. Maria Helena não admitiria, nem para si mesma, que seu coração havia acelerado por um simples olhar. Ela não estava acostumada a perder o controle. E aquele peão, ele despertou algo nela que ela não poderia ignorar. Ele era ousada, apesar de matuto. Mas não baixou a cabeça como os demais baixaram. Ele se vestia com roupa de homem valente, um chapéu de couro nas mãos. Ao longo dos dias seguintes, ele sempre estava ali. Um peão simples, mas que carregava uma arrogância que Maria Helena não podia suportar. E ainda assim, em algum lugar profundo dentro de si, ela sentia uma atração crescente por ele, talvez porque ele fosse parecido com ela. Cada movimento dele, cada gesto despretensioso, a fazia pensar mais nele. Ele estava lá, e ela não podia negá-lo. Maria Helena sabia como manter o controle, mas à medida que os dias passavam, ela não podia negar o fato de que o peão não era como os outros homens que trabalhavam para ela. Ele não se deixava intimidar, não demonstrava respeito de imediato, mas era óbvio que algo havia despertado dentro dele. Algo que não conseguia ignorar. Aquele olhar fixo, a presença desafiadora. Ela já o havia observado em várias ocasiões, de longe enquanto ele trabalhava. Seus braços fortes, a maneira como o suor escorria por sua pele dourada pelo sol, e até o modo como ele se movia com uma confiança quase arrogante. Cada vez que ele passava perto, algo dentro dela se agitava. Ela se questionava, mas logo reprimia essas sensações. Maria Helena não podia se dar ao luxo de se distrair com um homem, e muito menos com um peão matuto. Aos poucos, o peão começou a se aproximar mais de seu espaço. Às vezes, era apenas para fazer um pequeno serviço, como arrumar o celeiro, ou cuidar dos animais. E sempre
Sempre. Ele parecia estar observando-a de forma insustentável. Era como se ele a estudasse, como se quisesse entender o que realmente a fazia ser quem era. Ela sentia esse olhar penetrante, e por mais que tentasse ignorá-lo, não conseguia. Em um dia particularmente quente, ela estava no estábulo, cuidando de seus cavalos. O sol estava inclemente, e ela estava suada, com o cabelo preso em um coque, frouxo, as mangas arregaçadas, quando ouviu o som familiar de passos se aproximando. Ela não precisou virar para saber quem era. "Posso ajudar em alguma coisa, fazendeira?" Ele perguntou com a voz carregada de uma confiança que Maria Helena, normalmente, não toleraria, mas que de alguma forma soava provocante em sua boca. Ela o olhou de cima a baixo, notando que ele estava mais perto do que o habitual. Estava usando uma camisa rasgada, e seus músculos, visíveis a cada movimento, pareciam quase desnecessários para o tipo de trabalho que ele fazia. Aquilo deveria incomodá-la, mas em vez disso, a fez se sentir diferente. "Eu não preciso de sua ajuda", ela respondeu, tentando manter sua postura firme, mas sua voz traíra uma leve tensão. Ele se aproximou mais, quase desafiador. "Acho que você pode estar precisando. Sei que você não pede ajuda a ninguém, mas talvez eu possa fazer algo que a surpreenda." Maria Helena não sabia como reagir. Sabia que, ao dar qualquer sinal de fraqueza, ele poderia usar isso contra ela. Mas a forma como ele se aproximava, com aquele sorriso de canto de boca e os olhos fixos nela, fazia seu coração bater mais rápido. Ela virou o rosto e se afastou, decidida a manter a calma. "Não, agora vá trabalhar", ela disse, em tom firme. Mas, antes de se afastar completamente, ela ouviu ele dizer, em tom baixo, quase como um sussurro: "Eu te vejo, Dona Maria Helena, e vejo muito mais do que você gostaria que eu visse. Eu vejo em você uma linda mulher." Aquelas palavras ecoaram em sua mente durante o resto do dia. Ele a observava. Mas o mais inquietante era o fato de que ela não sabia como se sentir sobre isso. Algo estava crescendo ali. Algo que ela não podia controlar. E isso a deixava desconfortável. Nos dias seguintes, ele continuou a observá-la, mas sem insistir. Ela, por outro lado, não conseguia mais ignorá-lo. Não era apenas a presença dele que a fazia se sentir estranha, mas algo mais profundo, algo que ela não poderia nomear. O jogo de olhares entre os dois aumentava a cada dia. Ele a via. Ela sentia isso. E talvez fosse ela quem começava a ver algo mais nele também. Algo que ela não poderia admitir ainda. Mas no fundo, sabia que aquele fogo entre eles, estava apenas começando. As nuvens cobriam a lua naquela noite fria, e o silêncio da fazenda parecia guardar segredos que o vento sussurrava entre as árvores. Maria Helena estava no galpão, ajeitando algumas ferramentas, quando ouviu os passos pesados de Botas se aproximando. Ela não precisava virar-se para saber quem era. Sentia seu corpo reagir antes mesmo de vê-lo. "Você ainda está aqui, fazendeira?" ele disse, a voz baixa, rouca, carregada de uma ousadia que parecia queimá-la por dentro. Ela se virou lentamente, os olhos encontrando os dele, tão escuros quanto a noite do lado de fora. "Tenho trabalho a fazer, coisa que você deveria estar fazendo também", rebateu, tentando manter a firmeza na voz. Mas ele não respondeu. Deu um passo à frente, depois outro, até estar tão perto que Maria Helena podia sentir o calor que emanava de seu corpo. Seus olhos se fixaram nos dela, como se quisesse decifrar cada pedaço de sua alma. As respirações estavam pesadas. O ar parecia denso demais para ser respirado. "Você sabe o que está acontecendo entre nós, Maria Helena", ele disse, num sussurro grave, como se confessasse um pecado. "Você sente isso. Eu vejo no seu olhar." Ela sentia. Era impossível negar. Aquele homem rude, selvagem, estava quebrando as defesas que ela ergueu durante toda a vida. E naquele instante, ela já não queria mais fugir disso. "Cale a boca", ela murmurou, antes de puxá-lo pela camisa,
e colar seus lábios nos dele. O beijo foi urgente, faminto, cheio de promessas não ditas. Ele a ergueu com facilidade, como se ela pesasse menos que o ar. Encostou-a contra a parede do galpão e suas bocas se encontraram novamente, ardentes, como se quisessem devorar um ao outro. As mãos dele exploravam sua cintura, subiam por suas costas, como se quisessem decorar cada curva, cada suspiro. Os corpos colados tremiam de desejo. A frieza da noite lá fora contrastava com o calor que crescia entre eles, como se as chamas de um incêndio silencioso tomassem conta do ambiente. Ela arfava, agarrada a ele, os olhos fechados, sentindo cada toque como se fosse a primeira vez que alguém ousava tocá-la de verdade. Ele murmurava seu nome entre beijos, como se saboreasse cada sílaba. E ela sentia-se viva. Ali, no chão de madeira envelhecida, entre fardos de feno e lembranças. De um passado de solidão, os dois se entregaram. Não havia palavras, apenas toques, olhares e a respiração entrecortada pela intensidade do momento. Foi como se o mundo deixasse de existir e tudo o que importava fosse aquele instante. Foi selvagem. Foi doce. Foi quente. Quando tudo terminou, ela ficou deitada ao lado dele, os olhos perdidos no teto do galpão, o corpo ainda trêmulo de desejo. Ele estava com um dos braços ao redor dela, o peito subindo e descendo lentamente. "Você é fogo, Maria Helena", ele disse, com um sorriso satisfeito no rosto. "E eu quero me queimar em você todas as noites da minha vida." Ela virou o rosto para ele e, pela primeira vez, não sentiu vontade de fugir. Pela primeira vez, ela sorriu. Mas mal sabia ela que o fogo entre eles acabara de começar a arder. Desde a noite em que a teve nos braços, o mundo dele mudou. A cada nascer do sol, a primeira imagem que surgia em sua mente era a dela, deitada sob seu corpo, arfando de prazer. A cada entardecer, seus dedos doíam de tanto desejar tocá-la. De novo, ele não conseguia parar. Era como um vício. Na manhã seguinte àquela noite no galpão, ele a observava de longe enquanto ela dava ordens aos funcionários. O mesmo ar arrogante, o mesmo olhar firme. Mas agora, ele sabia o que havia por trás da armadura. Sabia da doçura escondida, da pele quente e da força que ela tentava esconder até de si mesma. E então, à noite, ele foi atrás dela outra vez. "Você sabe por que eu vim, e você sabe que não vai conseguir." Ela respondeu, o olhar fixo no dele desafiador. Ele a pegou nos braços e a levou até seu quarto improvisado, nos fundos da casa principal. Ali, se amaram como se fosse a última vez, sem palavras. Sem promessas, apenas pele, calor e desejo. Mas não foi apenas uma vez. Várias vezes em um único dia. Eles se perderam na conta de quantas vezes. Ele se perdeu em cada curva, em cada sussurro contido, em cada arranhão que ela deixava em suas costas. Mas depois da quinta vez, algo mudou. Ela estava vestindo apenas a camisa dele, sentada na beira da cama, os cabelos desgrenhados, a respiração lenta. E então ela falou, com a voz firme, mas carregada de sentimento. "Eu gosto de quando você me deseja assim. Gosto da sua fome. Mas não aceito esse seu jeito bruto quando não estamos nos amando." Ele franziu o senho. "Eu sou assim, Maria Helena." As palavras dela ecoaram dentro dele como um tiro. E pela primeira vez, ele se deu conta de que amava cada parte daquela mulher. Não só a que o enlouquecia na cama, mas também a que comandava homens com coragem, que enfrentava a vida com a cabeça erguida, que sabia exatamente o que queria. Ele a olhou por um longo tempo. Depois se aproximou, ajoelhou-se à frente dela, passou as mãos por suas coxas e disse com a voz rouca: "Você é o meu mundo, e se para te ter, eu precisar aprender a ser mais do que um peão bruto, então é isso que vou fazer." Ela o encarou em silêncio, e então o puxou para si mais uma vez. E naquela noite, entre beijos quentes e sussurros de promessas,
Ele fez amor com ela como se estivesse aprendendo a amar de verdade. Desde o momento em que Maria Helena exigiu que ele mudasse, algo dentro de Henrico se partiu e se refez. Ele era completamente deslumbrado por aquela mulher. Ele se sentia como um touro sendo domado pela peoa. Pela primeira vez, ele se viu olhando para si mesmo com outros olhos. Não bastava mais ser o homem que sabia comandar o gado, erguer cercas e suportar o sol escaldante. Agora, precisava ser um homem que sabia cuidar do coração de uma mulher. E ele queria cuidar do dela. Só do dela. Naquela manhã, Henrico chegou mais cedo do que todos. Preparou o café, acendeu o fogo do fogão a lenha e deixou sobre a mesa um buquê de flores do campo, colhidas por suas mãos calosas. Sabia que ela não era do tipo que se encantava por gestos bobos. Mas também sabia que, lá no fundo, toda mulher queria ser lembrada nos pequenos detalhes. Quando ela entrou na cozinha, surpresa ao vê-lo ali, ele sorriu. Hoje, antes de ser seu peão, eu queria ser apenas o homem que te ama. Ela franziu a testa, desconfiada, e talvez até um pouco emocionada. Mas ele continuou, sem medo, sem máscara, sem o orgulho rude que sempre o protegeu. Maria Helena, você mudou tudo em mim. Antes de você, eu era só um homem bruto tentando sobreviver. Agora, eu sou um homem apaixonado tentando merecer você. Ela ficou em silêncio. Mas nos olhos dela, ele viu o brilho da emoção. Ele se aproximou devagar, pegou suas mãos e falou baixo, com a voz rouca. Eu quero ajudar você a mudar sua história. Quero estar ao seu lado quando a noite for longa. Quero ser o primeiro a ouvir sua risada e o último a enxugar suas lágrimas. E se o mundo tentar te derrubar, eu serei o chão que vai te segurar. Ela mordeu os lábios, lutando contra o turbilhão de sentimentos. Henrico era intenso, um homem de poucas palavras. Mas quando falava, era como se o coração dele explodisse em verdades. Ele conseguia transparecer que os brutos também amam. E como amam! Ele a puxou para um abraço, apertado, cheio de calor. O corpo, forte dele a envolvia por completo. Era como se o mundo lá fora desaparecesse. Ela se sentiu protegida, desejada, amada. Ela se sentiu segura em volta dos braços dele, embora ele fosse uma mulher totalmente respeitada, mas gostava de se sentir amada e protegida por aquele peão que fazia o seu coração explodir de alegria e o seu corpo pegar fogo. Então, ele sussurrou em seu ouvido. Eu nunca vou amar outra. Mulher, nunca. Você é a única. E eu te prometo, vou te provar isso todos os dias. Ela se afastou apenas para encará-lo de novo. E pela primeira vez, ela sorriu. Não foi um sorriso de arrogância. Foi um sorriso de mulher que, depois de tanto lutar sozinha, começava a sentir que, talvez, pudesse descansar nos braços de alguém. E esse alguém, contra todas as probabilidades, era Henrico, o peão rude que decidiu amar com toda a alma. A noite caiu sobre a fazenda como um véu sedoso, trazendo com ela uma brisa morna que tocava a pele como um sussurro de promessas. As estrelas salpicavam o céu com uma intensidade rara, como se até o universo quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Maria Helena caminhava pelo alpendre, o coração acelerado, as mãos frias apesar do calor da noite. Não, era mais orgulho o que ela sentia. Era desejo. Era amor. Era a certeza de que, pela primeira vez, ela pertencia a alguém, e que esse alguém estava disposto a dar o mundo a ela. Quando Henrico surgiu, caminhando em sua direção, ela soube que ele não era mais o peão bruto de antes. Ele era o homem que ela queria, o homem que a olhava como se não existisse mais nada. Sem dizer uma palavra, ele a puxou pela cintura. Seus lábios tocaram os dela com uma suavidade que parecia proibida para um homem tão rude. Mas logo, o beijo se aprofundou. Aquele era o toque de um homem faminto, não por prazer, mas por amor. Henrico a levou para o quarto devagar,
com reverência. Cada passo era uma promessa silenciosa, e quando a deitou sobre os lençóis de algodão branco, ele a olhou como se ela fosse feita de luz. Eu sonhei com essa noite tantas vezes, ele murmurou. Mas nunca imaginei que seria tão real, tão tua. Os dedos dele traçaram seu rosto com cuidado. Depois, o pescoço. Depois, os ombros. Como se memorizasse cada parte dela com a alma. Eles se amaram com uma intensidade que beirava o sagrado. Não havia pressa, não havia medo. Só havia pele e coração. Os corpos dançavam num ritmo que só os amantes de verdade conhecem. Aquele compasso que nasce da paixão e termina no mais profundo amor. Ela gemeu seu nome baixinho, com os olhos fechados, sentindo-se inteira pela primeira vez. E ele a amou, como se quisesse gravar seu nome nela, não com palavras, mas com toques e promessas silenciosas. Horas depois, exaustos e entrelaçados, ela deitou a cabeça em seu peito. Sentia o coração dele bater acelerado, forte, vivo. Você me fez acreditar que o amor podia ser real. Ela sussurrou. Ele a apertou mais perto. E você me ensinou que um homem forte não é aquele que nunca chora, mas aquele que ama. Com toda a sua força. Naquela noite, eles se amaram como em um romance antigo. Com paixão, com ternura, com fome e com alma. Foi uma noite que nenhuma palavra poderia descrever por completo. Só o coração feminino, ao assistir, conseguiria entender e desejar. O sol mal havia tocado o horizonte quando Maria Helena acordou nos braços de Henrico. O peito dele subia e descia num ritmo sereno, e havia uma paz ali que ela nunca imaginou que pudesse existir depois de uma noite tão intensa. Ela o observou, em silêncio, com o coração aquecido. Aquele homem, que antes era só um peão rude, um inimigo provocante, agora era seu porto seguro. Quando ele abriu os olhos e a viu ali, despida sob os lençóis e com os cabelos espalhados sobre o travesseiro, um sorriso se desenhou em seus lábios. Nunca mais vou deixar você dormir sozinha, ele disse, com a voz grave e quente. Ela riu baixinho. Não gosto de promessas que não podem ser cumpridas. Ele se ergueu na cama, ainda da forma que veio ao mundo, mas com o olhar sério, ardente e apaixonado. Então, pegou algo do bolso de sua calça, dobrada na cadeira, uma pequena caixa de madeira. Maria Helena arregalou os olhos. O que é isso? Henrico se ajoelhou ao lado da cama, com os olhos fixos nos dela. Eu sei que sou bruto. Eu sei que o mundo nos ensinou a lutar um contra o outro, mas tudo mudou quando você gritou comigo pela primeira vez. E depois quando gritou meu nome. Naquela noite gelada. Eu não quero outra mulher, Maria Helena. Não desejo outro futuro. Só você. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel simples, mas com um brilho puro, como o amor deles. Casa comigo? Deixa eu cuidar de você, te amar todos os dias da minha vida e te engravidar de um amor tão intenso que nem o tempo poderá apagar? Ela levou as mãos à boca. Os olhos marejaram. Era tudo o que ela queria ouvir. Não as palavras bonitas, mas a certeza de que, por trás daquele corpo forte e rude, existia um coração que batia só por ela. Ela disse, sim, com o coração, com o corpo, com a alma. E naquela mesma manhã, ele a tomou nos braços de novo, não com pressa, mas com paixão. Como um homem que deseja fazer da mulher amada sua esposa, sua amante, sua eternidade, eles se amaram ao som dos pássaros e da promessa de um novo começo. E quando ele a abraçou, sussurrou ao seu ouvido, quero te ver grávida, Helena. Enquanto ele fala isso, a agarrava carinhosamente por trás, colocando as mãos sobre a sua barriga. Quero ver o seu corpo carregando o nosso amor. E acordar todos os dias para beijar sua barriga e lembrar o quanto sou o homem mais sortudo do mundo, ela sorriu derretida. Então venha, Henrico. Faça de mim a mulher mais amada do mundo. E ele fez. Como só um homem que ama de verdade sabe fazer. Agora me diga, você aceitaria viver um amor como esse?
Deixe nos comentários. Sim, eu quero um Henrico na minha vida. Ou, não, ainda não. Encontrei o meu. Se essa história mexeu com seu coração, talvez seja a hora de você viver sua própria transformação. O curso Se Torne uma Mulher Irresistível foi feito para mulheres que cansaram de esperar o amor e decidiram atraí-lo com confiança, autoestima e leveza. Porque toda mulher merece ser amada, mas primeiro precisa se amar como nunca. O link está disponível na descrição, ou nos peça o link e saiba mais sobre o curso que tem mudado a vida de muitas mulheres. Vejo você na próxima história. Tchau, tchau.